Eu gostaria de dar o meu boa tarde ou boa noite, né, a todos, né? Grato pela presença de todos vocês. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso webinar. Eu me chamo Fernando Marques e tenho a satisfação de ser o coordenador pedagógico do curso de Gestão de Negócios de Energia Elétrica da FIA Business School, né? Esse curso ele pertence ao PGT, o PGT da FIA é o Programa de Gestão de Inovação e Tecnologia da FIA, que tem como diretores os professores Alceu Salles e o professor Moacir de Miranda, né? O webinar de hoje é intitulado Novos Arranjos no Mercado Livre de Energia e o Papel das Renováveis. É uma iniciativa da coordenação do curso de pós-graduação em Gestão de Negócios de Energia Elétrica, que tem como uma das características de ter sempre presente nos webinars pelo menos um professor do curso, né? No caso aqui, nós temos duas professoras, né? A professora Jerusa Magalhães e a professora Francine Pisne, e temos aqui o nosso colega de mercado da Casa dos Ventos, o Fernando Elias, né? Bem, antes de passar a palavra para a professora Jerusa Magalhães, né, que será a nossa moderadora, gostaria de tecer pequenas considerações sobre a estrutura do nosso encontro. Ele tem duração de 1 hora. A ideia, então, é que cada um dos nossos panelistas, o Fernando Elias e a Francine Pisne, tenham 20 minutos, né, para fazer as suas exposições, de forma que possamos ter, ao final 15 minutos para perguntas e respostas, né? Então, nesse sentido, eu peço que aos participantes que as perguntas, né, sejam colocadas ao longo aqui do nosso encontro, aqui no comando, no Q&A, né? De forma, então, que a moderadora Jerusa Magalhães, juntamente com a minha pessoa, façamos a análise das perguntas e passamos, então, para os nossos panelistas. Bem, eu adianto, então, um excelente encontro, né, para todos nós e passo a palavra, então, para a nossa moderadora, a professora Jerusa Magalhães. Jerusa, por favor. Obrigada, Fernando. Boa tarde ou boa noite já, né, a todos os colegas que estão aí presentes. Fernando Elias também, Francine, agradeço vocês terem aceito o nosso convite para participar. Fico muito feliz, porque além de dois colegas de profissão, posso dizer que são dois amigos aí de longa data do setor elétrico. E o tema de hoje, como um pouco antes de começar o webinar, nós já estávamos conversando, algumas pessoas mandaram notícias. O tema de hoje está cada vez mais sendo debatido e gerando novos negócios. A gente sabe que as fontes renováveis no passado, apenas para contextualizar, antes de passar a palavra para os colegas, o desenvolvimento delas foi muito ancorado no mercado regulado, né, nos leilões de energia do ambiente regulado, mas já de uns anos para cá, essa expansão vem ocorrendo no mercado livre. Nós temos vários modelos de negócio, temos, por exemplo, a própria geração distribuída, que não é o tema hoje aqui. Hoje a gente vai falar desses modelos de negócio, autoprodução por equiparação, PPAs corporativos, mas existem várias novas formas dos agentes investirem no setor, e todas elas, de algum modo, passam aí também por uma evolução na figura do consumidor e como o consumidor percebe e faz a gestão da sua energia. Não vou me alongar, vou apenas apresentar os nossos colegas. A Francine Pisne é graduada em Engenharia Elétrica pelo Centro Universitário da FEI, pós-graduada em Master in Business Economics pela Escola de Economia de São Paulo, FGV. No setor elétrico, atua hoje como gerente de assuntos regulatórios da S Brasil, que é uma das maiores companhias de geração do país, tem um parque hídrico muito grande, mas vem apostando fortemente aí no segmento das renováveis, com complexos eólicos, solares. A Francine, ela atuou durante 7 anos na Associação Brasileira de Energia Eólica, a Beólica, e ela leciona
minha colega aí lecionando no curso de pós-graduação da FIA. O Fernando Elias, ele é graduado em Engenharia Elétrica e possui mestrado em Sistemas de Potência pela tradicionalíssima Universidade Federal de Itajubá, minha vizinha de cidade. Possui MBA executivo pelo INSPER e hoje é diretor de regulação e comercialização na Casa dos Ventos, está na companhia desde 2014, e antes disso ele atuou como gerente de regulação da CPFL Renováveis. E o Fernando Elias, ele também preside o conselho da Abeólica. E eu acho muito interessante termos os dois aqui, acredito que será muito produtivo também por isso, porque tanto a Casa dos Ventos quanto a AES são protagonistas nesses modelos de negócio que nós vamos falar aqui. Então, sem mais delongas, passo aqui já a palavra para a Francine. Obrigada, Gê. Bom, boa tarde, boa noite para todo mundo de novo. É um prazer estar aqui na companhia de várias pessoas aqui, quase 70 conectados, colegas, enfim, várias pessoas do setor. Então, queria agradecer por essa oportunidade ao professor Fernando e a você, Gê, que fizeram esse convite, porque é muito legal estar sempre nesse ambiente que envolve um pouco aí do acadêmico junto, né, com as empresas, essa iniciativa. A gente busca conhecimento lá atrás para a empresa e, ao mesmo tempo, leva o conhecimento da empresa para o acadêmico. Então, todas as trocas sempre foram muito boas, essas discussões. Então, é um prazer estar aqui novamente, tá? Eu trouxe uma apresentação, vou colocar aqui para compartilhar, vocês me avisem quando der certo. Colocar aqui. Estão vendo ali em modo apresentação já? Sim, está perfeito, Francine. Então, vamos lá, vamos dar início, né? Bom, como a Gê já bem colocou, o objetivo aqui é falar sobre esses novos arranjos no mercado livre de energia e o papel das renováveis. E falar um pouquinho do compartilhamento da experiência das empresas que aqui estão, né, para esse mercado. Então, para começar aqui, não tem como deixar de falar, né, da AES. Então, a AES Brasil é parte hoje da AES Corporation, que tem presença em 14 países, 4 continentes, são mais de 31 gigas de capacidade instalada, né, da AES Corporation, e que está uma empresa global, calcada numa estratégia clara, que é muito em linha disso que a gente vem conversando, né, que é o crescimento sustentável, soluções inovadoras e melhores resultados, né, e acho que basicamente esses 3 conceitos aqui, eles já podem dizer que são um mercado livre, né, você traz a sustentabilidade no crescimento, através de soluções inovadoras e buscando sempre melhores resultados. Então, é uma estratégia extremamente alinhada com todo esse movimento de mercado que estamos vivendo, né? Falando da AES Brasil, nós somos uma geradora de energia 100% renovável, né? Um portfólio hoje de 4 GB de capacidade instalada, e mais uma vez para falar aqui um pouquinho desse portfólio, a história da AES Brasil se mistura com a história do mercado de energia. Então, a gente tem um portfólio predominantemente hídrico, né? São quase 3 gigas aí em usinas hidrelétricas, 9 grandes hidrelétricas e 3 PCHs, desde o início da companhia, lá em 95, 97, né, com essas usinas, e aí crescendo em outras fontes, diversificando o nosso portfólio e atendendo essa tendência do mercado de energia, do mercado elétrico e energético, com a diversificação. Então, são hoje 3 complexos de usinas eólicas, né, 1 giga, mais 2 complexos solares, e aí a gente tem essas usinas hídricas e solares em São Paulo, e as eólicas, né, lá no Nordeste, então as nossas usinas na Bahia, algumas no Ceará, e aí aqui a gente já vê um pipeline de mais cerca de 1 giga, que é o nosso crescimento aí pretendido para os próximos anos, formando o nosso cluster no Rio Grande do Norte, então presença da AES em alguns estados, né. E aí, para representar e fazer ainda esse paralelo da empresa junto com a história de crescimento do setor, como eu coloquei para vocês, desde, né, ali década de 90, então com as usinas hídricas, e a partir de 2017, quando as fontes renováveis elas já estavam ali
de forma mais competitiva, os consumidores demandando energias renováveis, o mundo sabendo muito mais o que eram as energias renováveis, a ES passa a ver a necessidade, né, de diversificar esse portfólio. Então, aí crescendo lá desde 2017, cerca de 300, 400 megawatts por ano, né, e aí aqui estamos nessa nossa capacidade anual de um portfólio de 4 gigas diversificado, com presença hídrica, solar e eólica, né, estimando aqui chegar em pouco mais de 5 GB aí nos próximos anos, né. E aí essa história que se mistura com o Mercado Livre, por quê, né? A minha ideia aqui é tentar trazer um pouquinho do contexto, né? A gente tem alunos, pessoas de fora do setor, então falar um pouquinho dessa esfera Mercado Livre, né? Que tinha um passado um pouco tímido, né? Para o nosso presente e aí para um futuro promissor. Então a gente tem essa figura do Mercado Livre desde 1995, né? Com a nossa legislação. Mas essa liberdade é disponível apenas para um grupo de consumidores, que eram grandes consumidores, com limite de demanda que era elevado, né? Para aqueles que normalmente a energia é realmente essencial, tem um peso ali dentro do seu negócio. E esse mercado, então, era um pouco mais tímido, né? E você tem um mercado de energia complexo, a gente já falou aqui do acompanhamento legal, muitas discussões que vêm sendo tratadas no setor, por exemplo, de modernização do setor, né? Você tem que ter um acompanhamento regulatório de comercialização, porque as mudanças são constantes, né? Então não é um mercado fácil de se lidar, se não é o seu negócio, se não é a sua fonte de renda, né? O setor elétrico, ele é um setor complexo, né? Você também não tinha, desde o passado, muita conscientização do consumo. Então, aqui o Brasil, ele sempre foi agraciado pelas fontes renováveis, o parque gerador hidrelétrico, né? Mas a conscientização de mudanças climáticas, né? O poder do consumidor, ele passou a vir só ao longo dos anos. Então, mal se sabe das discussões de onde vem esse consumo de energia, que energia eu consumo, né? Falando como indivíduo. Então, fica muito mais difícil e inalcançável esse mercado livre, né? Mais fácil você pagar ali a sua conta no final dos meses. E por isso, né, a expansão da oferta de energia do nosso parque gerador, ela sempre foi liderada por esse mercado regulado, né? E isso vem atrelado também a uma necessidade de confiabilidade desses grandes projetos, porque são estruturas enormes, com custo elevado. Então, a financiabilidade desses projetos é uma questão que sempre foi um divisor de águas entre mercado livre e mercado regulado. Porque no mercado regulado, a gente encontra uma estabilidade, contratos de longo prazo. Isso é a realidade do setor no passado e que ainda vem perdurando, né, mas em transformação, né. Então, os prazos de um leilão de 20 anos, né, para um contrato, garantia como se fosse ali a sua receita para a financiabilidade desses projetos que são financiados em quase aí a totalidade pelo BNDES, né, que é o Banco de Fomento, ou por outras instituições, né, também de Banco de Fomento, como o BNB, que é do Nordeste. E aí, toda essa história do setor, né, tudo isso que acontecia lá, do Mercado Livre no passado, ele passa a mudar um pouco com questões que foram abordadas que elas não eram tão presentes, mas passam a ser, como a responsabilidade social e ambiental, né, esse empoderamento do consumidor, uma demanda do país que vem sendo reprimida aí, falando dos últimos anos, principalmente de recessão econômica, né? E tarifas mais competitivas. E aqui a gente entra com as fontes renováveis, né? Que a partir de 2009 ali, com os primeiros leilões de eólica, passaram a entrar no setor e fazer a diferença nos preços de energia que eram que estavam ali subindo, né? E ao passar a ver esses preços de energia mais competitivos, né, fica também para os consumidores do Mercado Livre o desejo dessa entrada no mercado, né, de alcançar essas tarifas mais competitivas, né? E aí daí passa então esses novos modelos de negócio, onde você tem uma necessidade por essa sustentabilidade, ao mesmo tempo você tem as tarifas mais competitivas e você passa a ter, então, novas estruturas, né, de modelos de negócio, sejam eles
pela mudança de contratos, que no mercado livre, diferente do mercado regulado, né, eles tinham contratos pequenos, mas o mercado livre, os consumidores livres se adequando a esses contratos um pouco mais de longo prazo, e ao mesmo tempo o setor entendendo que não precisava ser tão longo prazo. Então, saindo de contratos de 5 anos, por exemplo, que tinha o Mercado Livre, ou 1 ou 2, para contratos de 10, um meio termo entre o livre e regulado, para que a gente consiga, então, começar a desenhar esses entendimentos do lado do consumidor, mais as percepções em relação, por exemplo, à financiabilidade, a garantia para esses geradores. Então, do divisor de águas, BNDES, que a gente falou, nos últimos anos ele veio aprimorando bastante as suas formas de financiabilidade. Então, para se financiar um projeto, passou uma nova estrutura de negócio em relação a eu tenho uma usina, eu vou desenvolver ela um pouquinho, vou vender ela um pouquinho no mercado regulado, vou vender ela mais uma porção no mercado livre, e aí vou deixar um pedaço livre para fazer o trading dessa energia com comercializadoras, e isso passou a ser melhor visto, né, dentro desse mercado livre, porque você já conseguia vislumbrar uma estratégia de preços, uma estratégia de contratos, as comercializadoras crescendo, se solidificando e trazendo mais robustez para esse negócio do mercado livre, então. E aí, com isso, obviamente, o consumidor sempre é o foco, né? Tentando atender com esses novos modelos de negócio e dentro desses desenhos do que se podia fazer com uma usina, o atendimento para um consumidor que queria uma energia eólica dentro da sua demanda, então ele é um consumidor especial, com um preço competitivo e com várias questões sociais e ambientais aí dentro do foco, né? E aí, falando um pouquinho de vantagens e riscos, né? Mas tá bom, se o Mercado Livre ele tem essa competitividade, né? Se ele tem essas facilidades, se eu posso ter o meu desenho, agora o meu contrato, né? Então, por que todo mundo não migra de uma vez, né? Por que ficar no Mercado Livre regulado, né? A gente sempre tem a balança, né? Então, claro, você tem um poder de escolha, você vai poder ir em busca da competitividade, da flexibilidade, da previsibilidade, mas, por outro lado, você tem a complexidade do mercado, né, com a gestão de energia, então você tem ali formação de preço mudando, que é coisa do setor, diferença de preço entre submercado, acho que o Fernando vai abordar um pouquinho desses riscos com bastante propriedade, você tem que fazer adequação da sua estrutura, eventualmente, da sua estrutura física, participar da CCE. Então, para o consumidor, isso também é muito complexo, né? E aí você tem uma série de riscos que você tem que passar a suportar. Então, para não entrar no detalhe dos riscos, que o Fernando vai falar junto com os modelos de negócio também depois, essa balança, a ideia é falar que essa balança entre essas vantagens e esses riscos, elas são extremamente niveladas quando a gente fala do que eu estou chamando aqui de parcerias, né? Que é traduzir essa balança para o consumidor num portfólio de produtos customizados, onde você tem o gerador, né, dando todo o suporte ao seu consumidor. E aqui falando desses, então, modelos de negócios, né? Você tem a necessidade de atender os clientes com produtos específicos. Então, a gente começa aqui a falar, por exemplo, de autoprodução, né? Ou de PPAs corporativos, que nada mais é do que a venda de energia simples, a própria venda de energia convencional, então você tem aquele portfólio, né, onde às vezes você tem a necessidade de uma energia, as energias renováveis elas são variáveis, então você precisa de uma composição com uma energia convencional para te dar uma segurança, a gestão de energia e os certificados de energia renováveis, que falaram até aqui no chat, né? Então você vai depender muito da demanda do seu consumidor, e para isso você precisa ter um portfólio diversificado, não só de fontes, mas também de produtos, para que você possa atender, né, as necessidades específicas de cada um daqueles consumidores, a depender muito do tamanho deles também e da quantidade de riscos que eles querem assumir. Então, quando você pega um modelo de autoprodução, né, você está partilhando todos os riscos e todos os ganhos em determinados tipos de tempo. Então, durante a construção, após a construção, então uma série de modelos só dentro de um produto, por exemplo, que podem ser construídos. E aí a parceria vem com um ótimo viés e cuidado, mais uma vez, por exemplo, falando da autoprodução, que está muito em alta, onde você inclui a gestão dessa energia junto ao seu consumidor, porque se você for parar para pensar,
essas regras que mudam esporadicamente, né, na autoprodução, caso ela está sendo debatida hoje, ANEEL, consultas públicas abertas, vendo como você vai discutir esse consumo, e aí o consumidor não tem essa expertise do mercado, então vamos partilhar essa expertise para dividir esses riscos também. Então, só dentro do produto autoprodução, por exemplo, uma série de arranjos e uma série de pequenos ajustes que você pode fazer de acordo com o seu perfil de consumidor, né? Não tem como não falar, né? Acho que a Elbia, que é a presidente da Beólica, ela deu um conceito aí que fica na boca de todo mundo, que é a alfaiataria dos contratos. Então, o Mercado Livre nada mais é do que os geradores, né? Sendo alfaiates aí dos contratos e do consumo desses nossos clientes, tá? E aí, todas essas vantagens competitivas que vêm desses produtos, então, oriundas da inteligência de mercado produzida dentro da empresa, né, pela expertise de geração de mais de 20 anos, então esse portfólio, excelência operacional, inovação, tudo para conseguir atender, né, o que a gente chama desses novos negócios. E aí essa referência de inteligência de mercado, essa parte da gestão é uma das questões que é uma das mais relevantes, né? Então, qual é o nível de contratação que você tem? Porque o consumo ele varia, né? A geração ela varia também. A gente está diante das novas fontes de energia renovável, que são aquelas variáveis que você precisa ter uma gestão bastante adequada daquele movimento, para que você possa efetivamente ter ali a sua competitividade naquela compra e naquele contrato, né? Então, como você vai sazonalizar, modular esses seus contratos, uma estratégia de alocar essa energia que você comprou de uma forma diferenciada, te provendo os melhores ganhos, e aí a comercialização que também é reforçada, né, a comercialização que sempre existiu, mas as comercializadoras vindo para dar bastante base a toda essa movimentação que é necessária de fazer com essas mudanças de mercado, né? Com posicionamento mais ativo, participativo no mercado, né? Dando uma possibilidade para que cada modelo de negócio, de fato, tenha o atendimento necessário. E aí, em relação às renováveis, que traz esse grande boom de crescimento do mercado livre, as empresas precisam estar preparadas não só do ponto de vista, né, de você ter as renováveis no seu portfólio, mas da sua conduta, né? Então, ao se associar com um parceiro, mais uma vez pegando o modelo autoprodução como negócio, né, ao ter um sócio, ambas as partes precisam estar comprometidas com o futuro responsável de energia. Então, dentro da ES, por exemplo, a gente tem programas de diversidade e inclusão, várias iniciativas de cooperação internacional, integramos o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa há vários anos seguidos e sempre priorizamos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, as ODS da ONU. Então, sempre buscando trazer este valor agregado também em relação à sustentabilidade para o nosso cliente, né? E para essa expansão, por exemplo, para trazer uma ideia de números falando das energias renováveis, a Abracel, né, que é a Associação dos Comercializadores, fez um estudo recente que fala dessa renovabilidade no mercado livre, né? Então, em julho de 2019, aqui pelo que eu estou em 4 anos de expansão, vendo uma expansão do parque gerador até 2023, você tinha aí cerca de 34% dessa expansão por essas questões renováveis, sendo liderada, né, pelo mercado livre de fontes renováveis. E aí, quando você olha, janeiro de 21, mesmo com pandemia, né, porque a pandemia, inclusive, alavancou o mercado livre, você tem 72% da expansão, né, do que está em construção do nosso parque gerador, direcionado para o mercado livre, e quase que 100% disso sendo em energias renováveis, que mostra essa sustentabilidade para o setor, né?
E aí aqui só um exemplo de um dos nossos negócios para trazer isso palpável, foi uma das nossas aquisições mais recentes de um complexo eólico, que é o Tucano, lá na Bahia, que vai ficar no município de Tucano e outros, né? São 322 megawatts que estão sendo construídos e foram desenhados com PPAs de 15 anos para mais. Então, aquela questão do Mercado Livre que a gente falou no início, né, dos contratos serem curtos, aqui a gente tem já contratos mais de longo prazo, e dentro de um mesmo complexo, parques atendendo de forma diferente a 2 clientes. Então, a Unipar, né, feito no modelo de autoprodução, numa joint venture, com 50% do capital para as empresas, e aí é uma fase 2 da Anglo American, onde você tem um PPA convencional de energia, né, de energia renovável, para atender clientes das formas que eles mais necessitam. E aí, só para finalizar, a gente falou do futuro, né, do presente e do futuro, tem o mercado que está se expandindo, né, então o Fernando também vai tocar na questão dos projetos de lei, abertura de mercado, e essa abertura de mercado, ela proporciona que um número muito maior de consumidores possa ter acesso à energia, é o que se espera. E aí a intenção da ES, quando a gente fala, né, dessa alfaiataria, quando a gente fala de atender o cliente, é acelerar juntos esse futuro de energia. Então, por ser um mercado complexo, é usar toda essa expertise para que a gente consiga fazer modelo a modelo para cada consumidor, melhores contratos de forma a prover esse acesso para o Mercado Livre, né? Então, recentemente foi lançada a plataforma Energia Mais, né, que é uma plataforma para tentar atender essa transformação do setor. Ela é centrada no consumidor, no ambiente colaborativo, da expertise do negócio, trazendo também a característica de portfólio varejista. Então, a gente começa a falar de uma nova figura aqui que deve surgir para esses consumidores mais pequenos, e a ideia é simplificar o processo de migração do Mercado Livre. Então, como se fosse, de fato, o Mercado Livre, esse aplicativo que a gente faz compras e não o nosso Mercado Livre, né? Você escolhendo na sua sacolinha quais os tipos de produto que você quer. Então, eu preciso de um produto de eficiência energética, mais um produto de gestão, mais tantos megawatts de consumo, de forma que a gente possa, de fato, transformar essa forma do mercado livre de energia de existir e continuar seguindo por um caminho, né, onde mais consumidores possam ser atendidos e nas suas necessidades específicas, tá? Eu espero não ter passado muito do meu tempo aqui, era um pouquinho disso que eu tinha para falar, para fomentar aí um debate que a gente tem para depois. Obrigada, volto a palavra aí para Jerusa. Francine, muito obrigada. Foi muito interessante, porque acho que você fez realmente um contexto aí, um histórico dessa evolução que nós tínhamos falado, dessa migração, da expansão das renováveis através do mercado regulado para o mercado livre. Eu gostaria só de acrescentar nessa evolução, assim, o papel realmente determinante do BNDES nisso, né? Porque houve ali em 2017 uma mudança, um olhar diferente. Em 2018, ele publicou uma metodologia de financiamento voltada para projetos de mercado livre. Então, a partir desse momento, a gente percebe realmente esse boom de projetos ancorados, seja em PPAs corporativos, ou seja, nesses modelos voltados em autoprodução. E achei também muito interessante quando você toca a questão da balança entre riscos e benefícios, porque é curioso que até o momento a gente está muito focado nesses grandes volumes de negócios. Então, são negócios que envolvem grandes empresas, muitos recursos, e os contratos são, de fato, complexos, tailor-made, achei ótimo também que você mencionou o artigo da Elbia. Esse artigo, para quem não conhece, foi uma publicação, se eu não me engano, foi no final do ano, acredito que entre novembro e dezembro, no Valor Econômico, em que ela aborda essa questão de que esses contratos, essas operações, realmente você tem o tecido, mas o alfaiate ele faz modelado para cada cliente. Eu não vou me alongar aqui, vou passar logo a palavra para o Fernando, para a gente ter tempo para debate. Já tenho aqui algumas questões que estão chegando no chat, e convido a todos que fiquem à vontade para colocar os seus questionamentos também. Fernando, já passo para você. Então, bom, primeiramente, queria agradecer o convite do professor Fernando Marques da Jerusa. É um grande prazer estar aqui com vocês. Estamos em companhia de grandes amigos e amigas aqui também, participando. Francine,
Parabéns pela apresentação, foi ótima. E vou tentar complementar algumas questões que você passou de forma bem didática por vários temas bem interessantes aqui. Deixa eu compartilhar também a apresentação. Ok. Bom, preparei alguns slides para poder também discorrer um pouco sobre como a gente tem visto essa questão do Mercado Livre. Acho que o Francine mencionou, o Mercado Livre não é um tema novo, né? Quer dizer, é uma coisa que já está no nosso dia a dia há 20 anos. É claro que a gente está num novo momento, onde as empresas, além de buscar compromissos mais longos, em termos também de comprometimento e agenda ambiental, está num momento de preços muito competitivos. Então, em 2018, meio que virou uma chave onde se consegue agregar as duas coisas, uma competição, em termos de preço, e também agregar esses benefícios ambientais numa agenda mais verde que as empresas têm demandado. Então, eu vou discorrer um pouco nessa linha, e antes de mais nada, eu vou apresentar, acho que nem todos são aqui do setor, acho que vale a pena pelo menos discorrer alguns minutinhos sobre a Casa dos Ventos. A gente é uma companhia que nasceu tem uns 14 anos, tá? Ela surgiu do desenvolvimento de projetos eólicos, isso antes do primeiro leilão de eólica, né, em 2009. De lá para cá, a gente evoluiu para um player de geração, então não só desenvolvedor, mas também implantamos e operamos em leilões regulados cerca de 1,1 gigawatts, até 2018, quando então a gente vendeu esses projetos do regulado para outros grupos e focou mais no Mercado Livre. Tá? Então, desde 2018, a gente tem desenvolvido soluções para atendimento do Mercado Livre. Para isso, temos estudado muito também projetos híbridos. Então, nós temos já um pipeline de mais de 5 gigas de projetos de solar em projeto eólico, já preparando esse ambiente que a gente acredita que vem esse ano e com a nova regra aí de projeto híbrido que está sendo tratada pela ANEEL, a gente acredita que acontece esse ano ainda, e a partir disso destrava vários projetos, não só aqui da Casa dos Ventos, mas, claro, do setor como um todo. Deixa eu só passar mais um pouco, perdão. Em 2020, a gente começou também a estudar a montagem de uma a abertura de uma mesa aqui na Casa dos Ventos, porque, como o Francine já colocou muito bem, a gente tem que entregar para o consumidor um produto que ele demanda, e a gente até brinca aqui que a gente vende aquilo que não gera e o consumidor consome aquilo que ele não compra. Então, em algum momento, a gente tem que balancear essa questão de geração e consumo, e a comercializadora vem no sentido de poder fazer os hedges, fazer toda a questão da gestão desses ativos, além de permitir a criação de novos produtos. Então, a partir desse mês, em janeiro, a gente está com uma mesa de comercialização ativa que vai alavancar os PPAs mais longos, também em autoprodução, inclusive, mas também fornecer produtos mais customizados e talvez até de prazos menores para outros perfis de consumidores. E um pouco do nosso track record, então a gente implantou esses projetos que estão em azul mais claro, eles já foram, até aqui em Venezuela RIP 3, foram implantados diretamente para o mercado regulado, tá? Que até então era o principal driver de expansão das fontes renováveis aqui no país, mas a partir de 2018 já começamos com folha larga, num projeto focado para o Mercado Livre. Folha larga foi o primeiro deles, a gente fez em autoprodução, 100% com a Vale, então a Vale comprou esse projeto, e a partir de então os outros projetos temos colocado também em PPAs, basicamente PPAs corporativos e, na sua maioria, em autoprodução. Esse aqui é um layout da nossa mesa que a gente está implantando aqui, e ela tem como pilares esses três, essas três necessidades que ela já traz aqui para a gente, que eu já mencionei lá atrás, que é a originação, ajuda na originação de novos
projetos, novos clientes, novos PPAs, faz a gestão dos projetos existentes, além do trading direcional. Tá? Então, é fundamental hoje em dia toda a casa de geração. A gente vê uma tendência no setor que as casas de geração pura, né, geradores puros, estão criando sua mesa, estão migrando mais para essa questão de comercialização, ao mesmo tempo que algumas comercializadoras também estão incrementando sua base de ativos de geração. Então, tem um meio do caminho ótimo aí, tem uma tendência dessa complementação nesses dois sentidos. Estou passando um pouco rápido aqui pelo tempo, mas, enfim, outras questões a gente pode debater depois no espaço que sobrar para a gente discutir. Então, basicamente, o que a gente vende aqui, não só a gente, mas o que a gente vê como a ESC também, e outros agentes, a gente busca ofertar soluções, né? Essa questão do tailor-made, da alfaiataria e tal, é um pouco nesse sentido, né? A gente busca ofertar soluções para os consumidores e eles têm suas demandas específicas. Então, cada um vai ter um arranjo específico, um arranjo ótimo, e cabe a nós aqui tentar formatar um produto que os atenda da melhor maneira. Tá? Então, a gente consegue, né, dentro dessas soluções, a gente consegue colocar tanto PPAs corporativos de longo prazo, enfim, que a gente entende que é competitivo, que atende bem alguns consumidores, mas, por outro lado, o arranjo mais eficiente que existe no mercado é, de fato, trazê-los como acionistas, como sócios desses projetos, para que, então, eles possam poder usufruir de alguns benefícios, como, por exemplo, a isenção de alguns encargos setoriais. Tá? Então, a gente, sem dúvida nenhuma, enxerga que esse é o arranjo mais eficiente hoje para o consumidor que consegue participar desse tipo de solução. Então, ele vai ter, em ambos, tanto no PPA quanto em autoprodução, ele vai ter o acesso a uma energia renovável, que é fundamental na agenda da maior parte dos grandes clientes hoje. Além disso, vai ter preços competitivos, tá? Porque, de fato, é importante que essas duas coisas sigam juntas, né? Não basta ser apenas sustentável, tem que ser sustentável, mas tem que ser viável também, essa solução. Então, hoje, ela é viável. A gente consegue ainda dar uma flexibilidade em termos de preço, de curva, enfim, atendendo as especificidades de cada cliente. Com relação ao trading hedge, como a Francine mencionou, de fato, o consumidor ele não quer, na maioria das vezes, assumir esse tipo de risco de submercado, por exemplo, ou então de assumir o risco da geração, do perfil de geração. Então, na maioria dos arranjos, as alocações de risco são direcionadas a quem possa gerenciá-los melhor, né? Então, no nosso caso, a gente consegue assumir tanto os riscos de geração, nada mais justo, afinal, nós conhecemos melhor o perfil de como que vai ser a geração baseado, no nosso caso, majoritariamente aqui, no regime de ventos, né? E também da questão do submercado. O cliente, o universo de clientes hoje ele é muito maior no Sudeste do que no Nordeste. E essas fontes renováveis estão, principalmente eólica, estão mais predominantes no Nordeste. Então, existe sim um desafio, tá? A gente vê medidas setoriais e até de planejamento no sentido de colar mais esses submercados. Para quem não sabe, hoje tem um risco muito grande associado às diferenças de PLD do Nordeste e Sudeste, também do Norte, enfim. Então, tudo isso está dentro da solução, tudo isso está dentro do preço que a gente coloca para o consumidor. Além disso, por ser renovável e dentro da regra que é hoje, dentro da lei existente, nós conseguimos transferir os benefícios de 50% de desconto no fio e, no caso de autoprodutor, destravar o pagamento de alguns encargos setoriais. Bom, dentro desse contexto todo, a gente também incorpora os IRECs. Até é comum algumas comercializadoras ou até mesmo consumidores menores perguntarem se a gente comercializa os IRECs de forma direta. Normalmente aqui nós costumamos agregá-los aos PPAs. Comercializar diretamente não, mas basicamente os clientes que fecham PPAs com a gente demandam e a gente oferece
os IRECs em conjunto do pacote do contrato de energia. Aqui são alguns cases que a gente fechou, e é interessante dizer que o perfil de consumidores que tem aderido a esse arranjo de autoprodução, ele mudou. Claro que ele mudou porque a lei permitiu. Então, tivemos dois avanços em lei que permitiu dois vetores que, no fim do dia, resultaram na possibilidade de menores consumidores entrarem também nesse tipo de arranjo. Por exemplo, que são a questão da divisão de ON/PN, ou seja, para você obter o benefício de autoprodutor, basta ter ações com direito a voto, normalmente são as ações ONs, e, além disso, em fontes renováveis, você consegue agregar também o benefício do FIO. Até então, você tinha que escolher se você queria ser autoprodutor ou se queria ser um consumidor com desconto no FIO. Então, a partir de 2017, você agrega essas duas coisas. Isso faz com que consumidores tipo Tivit, que consome 10 megamédios, possa ser autoprodutor e agregar esses dois benefícios. Além de empresas maiores, consolidadas e até eletrointensivas, que é o caso da Vale, Anglo e Braskem também, tá? Que são os casos recentes de fechamento aqui de PPAs. Falando mais sobre o Mercado Livre, sobre o ambiente que a gente vive hoje, é claro que ele é muito diferente do mercado regulado, onde o risco, a gente basicamente, claro que teve algumas alterações, mas basicamente nós transferíamos tudo para o consumidor, que era via distribuidoras, né? Esse mercado, enfim, quando a gente vai para o Mercado Livre, claro que os desafios aumentam e é um ambiente dinâmico. Então, nós estamos passando por uma transformação. Enfim, já está sob o novo modelo de preço horário, está em vigor desde janeiro de 21. A gente vai passar um pouco mais para frente. Estamos lidando aqui com o fim dos subsídios do desconto das fontes renováveis. Isso impacta, enfim, de forma diferente as diversas fontes, mas impacta todas. Tá? Isso tende a aumentar a competição com as fontes convencionais, né? Existe uma tendência de abertura de mercado também, de simplesmente abrir para baixo dos 500 kW e também tendendo no limite aos consumidores de baixa tensão. E tudo isso implica também numa preocupação em dar uma maior segurança de mercado, né? Então, a gente teve os casos recentes com as comercializadoras. Claro que o próprio setor ele se autorregula. Os agentes hoje são mais criteriosos para fechamento de PPAs, principalmente de longo prazo, mas também é uma busca por uma maior segurança e até isso possibilita novos entrantes e a criação de novos produtos, como derivativos, inclusive. Então, o preço horário aqui, eu vou passar mais rapidamente por essas questões. A gente enxerga que uma maneira, talvez, claro que o trading ajuda muito, a mesa de comercializadora, ela tem como um dos objetivos trabalhar esse desbalanceamento entre o que a gente gera e o que a gente vende. Isso está muito ligado à modulação dos projetos, e até mesmo por isso que o projeto híbrido ele vem agregar de forma bastante positiva nesse processo, e no fim do dia isso reflete em preços mais competitivos lá para o consumidor final. Afinal, quanto menor o risco, menores são os preços também. Tem a discussão do fim dos subsídios, quer dizer, foi aprovada a MP, a gente deve sair logo a lei que prevê uma transição, inclusive percebe-se uma corrida muito grande por novas outorgas. Nós mesmos estamos lá pedindo várias, coloquei até um gráfico aqui, fizemos vários pedidos de eólica e fonte solar, justamente porque dentro da transição os agentes buscam manter o máximo de outorgas para conseguir ainda obter esse benefício e transferi-lo para o consumidor final. Tá? Mas vai imprimir um novo desafio aqui para as fontes. Enfim, a gente sabe que em algum momento esse setor vai virar e a gente vai ter que continuar
seguindo a tendência de competitividade. Tá? Então, isso traz uma questão para nós como setor, e uma pressão, inclusive, para os fabricantes com relação ao avanço tecnológico, aumento de máquinas e redução de CAPEX, para que os preços continuem cada vez mais competitivos. E é uma tendência também, trazendo aqui essa questão da abertura de mercado, até trouxe uma pesquisa que a Bracel fez junto com o IBOP sobre se as pessoas, né, pessoas e empresas gostariam de aderir a esse mercado livre, e traz algumas coisas interessantes que, pela pesquisa, você pode ver ali que 80% das pessoas gostariam de escolher o seu fornecedor de energia. Então, isso mostra que basta vir a lei, basta vir a regulamentação, que há uma tendência gigante de crescimento desse mercado, provavelmente, talvez em algum momento, até invertendo essa relação de 70-30 que existe hoje. Né? Hoje, basicamente, é 70% cativo, 70% regulado, 30% livre. Tá? Então, pode ser que em algum momento isso se inverta. Com relação à segurança de mercado, a gente vê também o ingresso de algumas instituições financeiras, alguns fundos e bancos. Né? Então, isso dá robustez para o nosso setor também, é importante a entrada desses players. E, além disso, a criação de novos produtos como derivativos. Como nós lidamos muito com esses hedges de curva, hedges de submercado, é fundamental para a gente aqui também ter novos produtos financeiros, não totalmente vinculados ao produto físico, mas produtos financeiros que nos permitam fazer esses hedges e aumentar a eficiência da oferta de energia. Bom, por fim, só trazendo algumas provocações aqui, a gente, claro, a Francine mesmo mencionou a plataforma digital, e em algum momento no setor vai acontecer, já tem um movimento, né, da digitalização, ou seja, a gente vai acabar acessando mais diretamente esses consumidores, vai reduzir essa distância entre o gerador e o consumidor final. Existe muito ainda essa tendência de agenda verde, de descarbonização, isso é um dos grandes vetores para essa busca, e pelo que a gente tem visto de políticas públicas de países, de intenções das grandes companhias, de fato, essa tendência deve continuar para os próximos anos. Essa pandemia, no fim do dia, colocou mais força e imprimiu mais ritmo nessa questão. Né? Existe também a questão da geração centralizada, é uma tendência, deve continuar. A gente entende que, é claro que a regulamentação deve evoluir para permitir esse crescimento de forma mais organizada, mas vai acontecer, é inevitável. E a questão também de novas tecnologias. A gente ouve falar muito em hidrogênio verde, em eletrificação de processos até então muito dependentes de gás e outras fontes térmicas, e também da questão da eletrificação da frota de veículos. Né? Então, tem muita coisa que vai acontecer e que ainda vai impulsionar esse mercado, basicamente centrado em fontes renováveis. Deixa eu encerrar aqui. Opa. Acho que encerrou a apresentação aí ou não? Ainda não, Fernando. Agora foi. Fernando, obrigada pela sua exposição. Acho que foi bem complementar ao que a Francine abordou, né? Você trouxe aí os diferentes produtos que estão sendo elaborados para atendimento desse mercado, e confirma aquela visão de que hoje a gente vem trabalhando com grandes PPAs, grandes estruturas de autoprodução, que tem aí a grande vantagem, né? Em ambos os casos, tem a questão da desoneração de alguns encargos setoriais, o benefício da isenção do desconto do fio, mas o que fica também, acho que na mensagem de ambos,
é essa democratização futura que se espera do acesso do consumidor a esses novos produtos, ou seja, as empresas já estão se preparando para uma abertura de mercado em que esses instrumentos, que hoje são tailor-made, contratos complexos, têm que se tornar contratos mais simplificados. Eu gostaria de colocar, e acho interessante, chegaram várias perguntas, né? Algumas aqui diretamente pelo chat, inclusive. Existe uma colocação, um questionamento sobre a questão de eólicas e solares e as hidrelétricas, as pequenas hidrelétricas, que também estão aí no mundo das renováveis. Se eu entendi bem o questionamento que foi trazido, foi colocado que a expansão está ficando centrada em eólicas e solares que têm um perfil de outorga muito parecido com térmica. Existe realmente, talvez, uma facilidade. Por quê? Porque as hídricas, elas são um bem público. Então, enquanto algumas fontes são escaláveis, com a instalação de uma unidade de forma muito mais fácil. E é mencionado, inclusive, né, a Casa dos Ventos, ele é muito forte na eólica, a AES, porém, tem uma base hídrica também. E aí o questionamento é se o fato da hídrica ser bem público, isso não condena as hidrelétricas, não coloca as hidrelétricas numa posição talvez pior, se eu entendi bem a abordagem da pergunta, em relação a essas outras fontes. Eu vou pedir para a Francine comentar esse questionamento, mas assim, já coloco aqui também um tempero nessa discussão, que eu penso que o problema talvez não seja a hídrica ser pior ou melhor, ou ser um bem público, mas talvez é você valorizar de forma adequada o que vem sendo chamado dos atributos das fontes. É você entender o que cada fonte agrega, os benefícios que a solar agrega, os benefícios que a eólica agrega, os benefícios que as hidrelétricas agregam para o sistema, e valorizar isso, seja do ponto de vista do aspecto ambiental, seja do ponto de vista do aspecto operacional. Creio eu, até pelo fato de que a questão da classificação das hidrelétricas, né, que são baseadas no potencial hidráulico, a gente questionar o bem público, enfrentaríamos aqui uma grande discussão jurídica de fundo constitucional, de fundo legal. Então, imagino eu que o caminho é você valorizar o ônus, o bônus, e entender o ônus que cada fonte coloca para fins de expansão. Mas passo aqui para a Francine comentar essa questão. Não, foi colocada muito bem, né? Eu acho que as nomenclaturas, às vezes, elas prejudicam, seja lá qual for o instrumento, né? Então, assim, não é a figura do bem público que condena as hidrelétricas, né? A gente falou aqui um pouquinho do setor que está fadado a uma regulação um pouco mais antiga e que precisa se renovar, está se renovando, né? Pegando esse gancho que a Jerusa falou da valorização dos atributos, né? Quando a gente olha para o que se desenha em relação ao mercado de capacidade, por exemplo, as hidrelétricas são um dos ativos mais valiosos que a gente tem no setor, né? E mesmo para todos esses modelos de negócio que a gente vem falando, além da comercializadora, por exemplo, como uma opção, né? O Fernando brincou, né, que você vende o que você não gera e compra o que você não consome, algo dessa forma. As hidrelétricas, elas estão nessa base para conseguir, de alguma forma, também sustentar modelos de negócio que a gente tem chamado aqui de 24/7, né? Então, energia sempre renovável. Você tem a base da hidrelétrica como uma energia renovável e que ainda você tem gestão sobre a sua geração bem melhor do que você tem com essas fontes renováveis. Então, assim, sem dúvida, a figura de bem público acho que não condena as hidrelétricas, né? É o setor da forma como ele está desenhado que vem talvez dificultando a forma de comercialização, a venda, e é por isso que a gente está tendo essa discussão aqui. Mas eu acho que elas são mais muito bem vistas nesse momento e fundamentais, né, a despeito da não expansão, porque aí a gente entra numa outra seara, né, de que as grandes hidrelétricas talvez são um ativo que tem muito mais dificuldade de crescimento,
pelos locais onde elas estão, onde estão os potenciais, e aí é uma outra discussão, né? Mas a gente já tem um parque gerador para, né, ser utilizado junto com essas renováveis. Acho que é isso. Vou já avançar para uma segunda questão. Estava rindo aqui sozinha, porque assim, a turma da hídrica pira, né? Porque o pessoal já está me mandando aqui um monte de WhatsApp no celular, né? Isso, que é muito mais difícil. Eu acho que existe essa compreensão, sim, da dificuldade da hídrica, mas, de novo, eu acho que passa por uma, se não for apenas atributo, passa por uma valorização e uma política específica voltada para a hídrica, porque ela tem a sua relevância. Total. Mas vamos avançar aqui em relação a outras questões que foram colocadas. Uma delas diz respeito... tem duas questões, eu já vou colocar as duas, e aí peço para o Fernando comentar, se ele puder também. Uma delas diz respeito a como é que o mercado está vendo o término ou redução do desconto das tarifas de uso, que hoje a gente teve aí a medida provisória 998, e é uma questão, uma colocação, né, o encerramento do desconto para novas outorgas a partir agora de setembro, né, as outorgas que vierem a ser solicitadas pós-setembro já não terão mais esse benefício. Existe aí um período de transição para quem solicitar outorga até setembro. Então, eu peço para o Fernando comentar isso e depois a gente volta para comentar uma questão de segurança jurídica dos modelos de autoprodução. Mas, Fernando, se você puder comentar isso rapidamente. O mercado, enfim, está buscando as outorgas, né? Está acelerando, está buscando obter o máximo de outorga, garantindo a transição. Estive até hoje com o superintendente Cabral, da ANEEL, da área de concessão de geração. Ele passou alguns números que, enfim, que mostram um pouco esse movimento, né, dos agentes realmente buscarem garantir as outorgas até fevereiro ou março do ano que vem. Conforme a lei, quem pede outorga nesse período ainda tem o benefício por todo o período, desde que implante em 48 meses, certo? Então, tem esses dois hurdles que os agentes têm que, vamos dizer, superar, né? O primeiro é a questão de pedir outorga nesse prazo e o segundo é de implantar em 48 meses. Mas o que eu ia dizer aqui é que só até em janeiro, só em um mês, tem mais de 500 pedidos de outorga na ANEEL, só esse ano. Tá? Então, muito por conta dessa questão da MP. Então, os agentes, de fato, estão buscando garantir esse benefício, estocando projetos, vamos dizer assim, para que continue dentro dessa transição ainda com esse benefício de 50% de desconto. Tá? Mas, depois disso, a gente tem que buscar ser competitivos. Tá? Então, essa busca pela competitividade, ela tem que continuar. A gente tem visto nos últimos anos, vimos uma queda do LCOE, tanto da eólica quanto solar. Solar mais acelerada do que a eólica, mas, enfim, a gente tem visto máquinas cada vez maiores, soluções que talvez busquem redução de custo, e é isso que a gente tem que caminhar, porque no fim do dia a gente pode até seguir para um período de sobreoferta de energia, tá? E aí a competição vai ser direta com as fontes descontratadas, principalmente hidrelétricas. Então, a gente vai ter que estar preparado para, em algum momento, competir diretamente com as fontes convencionais. Tá, eu vou fazer mais uma pergunta para ambos. Fernando, é a última pergunta, avanço 5 minutinhos só no nosso horário. O Fernando já começa, a primeira coisa que ele fala é que é só 1 hora e eu sempre roubo um pouquinho. E antes de passar para essa pergunta, rapidamente, tem um participante que questionou, né, como é que a gente vê a segurança jurídica dos modelos de autoprodução via PPA, com locação em que a outorga é cedida para o consumidor locatário, né? Que aí seria aquela autoprodução clássica, não seria autoprodução por equiparação. Na equiparação, o consumidor ele é sócio de uma SPE, que é a titular da outorga. Eu estou entendendo que nesse questionamento, o próprio consumidor ele é o gerador também de energia. E aí, essa realmente é um risco que é sempre muito questionado pelos agentes, né, colocados, porque perante o regulador, ele realmente é o agente gerador. E aí,
ele dando um default com seu parceiro no contrato de locação, a dúvida é sempre, eu consigo chegar na ANEEL, fazer uma denúncia que houve esse risco? A gente sempre recomenda aí realmente que a solução seja contratual. Rapidamente, eu me recordo nos PPAs, tinha uma procuração que os vendedores e compradores davam entre si para falar que eles podiam ir lá na CCE, cancelar registros. Eu sempre lembro dessa história porque eu indago muito, não conheço nenhum caso concreto, tá? Mas eu me questiono muito se um agente terceiro chegando para falar de um default de gerador, a ANEEL, ela revogaria a outorga desse gerador por conta disso. Acho muito questionável. Então, eu imagino que a solução é contratual. Mas peço aí para Fernando Elias e Francine, se quiserem comentar adicionalmente essa questão de segurança jurídica, e acrescento um outro ponto, ou seja, a segurança jurídica nesses casos em que o autoprodutor o consumidor é o gerador diretamente, o autoprodutor, e uma outra questão que está colocada aqui é se os riscos da modulação da geração, do consumo e do submercado, eles costumam ser assumidos pelo gerador. Como é que funciona essa questão da alocação de risco nessas operações? Vou começar agora pela Francine e depois encerro pelo Fernando. E aí a gente já encerra, meu outro colega Fernando, prometo. Rapidinho, então, para a gente não avançar muito aqui, mas acho que sobre a questão, né, do locatário que você falou, da outra forma de autoprodução, realmente é mais o desenho contratual, e é por isso que a gente fala tanto desses novos modelos, dos tipos de modelo, e da diferença. Vai depender muito de como for construída, e aí com muito apoio jurídico em relação ao contrato sobre essas modalidades. Mas, de fato, não é o que se tem aventado muito dentro do setor, diferente do que é a autoprodução por equiparação, né? Então, por isso que daí você já vê que realmente você tem riscos a mais nesse outro modelo, mas que eles podem sim ser supridos por cláusulas contratuais e pela forma de modelos de negócio que você desenhar com o seu parceiro ali. E sobre a autoprodução em relação a risco de modulação, consumo, é exatamente a mesma coisa, submercado, vai depender muito daquele desenho que você quiser, que você vai construir com o seu consumidor, né? Se ele é um consumidor maior, que tem apetite a risco, alguma disposição para isso, esses riscos podem ser compartilhados. Se não, né, um consumidor que não quer realmente participar desse modelo ou dessa gestão desses contratos, esses riscos podem ser assumidos pelo gerador, né? Então, mais uma vez, né, dentro desse modelo de autoprodução, vai depender muito desse suporte do que for construído e em qual momento desse contrato, né? Mas principalmente o próprio risco do submercado, que é algo que o Fernando falou e que é bastante realidade do setor, principalmente com as renováveis, né, dado que os consumos normalmente estão localizados aqui no Sudeste, Centro-Oeste e as renováveis no Nordeste, você já assume isso até muitas vezes em PPAs corporativos, né? Então, você tem essa necessidade de suprir o seu consumidor, então é indiferente na autoprodução. Mas, mais uma vez, eles podem ou não, né? Vai depender muito daquilo que você assumir de desenho para aquele modelo de negócio. Sim, isso mesmo. Com relação aqui ao arranjo que a gente normalmente faz aqui, também é por equiparação. Então, a gente ainda não fez nenhum arranjo no qual o consumidor arrenda a outorga, né? Em todos os nossos casos, ele entra como sócio. Tá? E aí, mas como a Francine mencionou, isso é negociado, o contrato, mesmo em autoprodução, ele é um contrato de mercado. Então, ele é negociado bilateralmente. É claro que o consumidor, sendo autoprodutor, ele não vai assumir o risco como consumidor, mas ele assume o risco como sócio. Porque o risco fica na SPE, então ele assume como sócio esses riscos, né, de modulação, de sazonalização, de submercado, enfim. Mas no consumidor, via PPA, na maioria das vezes ele quer receber um produto com o mínimo risco possível, né, para focar no seu próprio business. Bom, temos ainda outras perguntas, as perguntas que eu não coloquei, já aviso os participantes que eu vou endereçar para os nossos convidados,
para que eles, nós temos os e-mails aqui para que eles possam responder diretamente. Já me despeço aqui, passo só a palavra já para a Francine e para Fernando Elias também, para suas considerações finais, e depois já deixo aí com você, Fernando. Lembrando que esse ciclo de webinars, ele faz parte, esse webinar de hoje faz parte de um ciclo que nós estamos trabalhando esse ano, e no próximo mês já temos, a gente quer começar a trabalhar bastante com inovações voltadas para consumidor, então os chamados recursos energéticos distribuídos. Teremos, claro, geração distribuída, mas além da geração distribuída, queremos trabalhar também com temas como armazenamento. Tem uma tomada de subsídios da ANEEL que fecha no início de março, a gente provavelmente em março terá o tema do armazenamento, depois na sequência devemos tratar de resposta à demanda, entre outros. Eu agradeço a presença de todos, peço que Francine e Fernando façam suas considerações para que o nosso coordenador não me destitua do cargo de moderador e a gente possa encerrar o webinar de hoje. Queria apenas agradecer mais uma vez pela oportunidade. Hoje a gente falou bastante, né, de modelo de negócio, acaba falando um pouquinho, né, desse foco empresarial e como a gente constitui isso, mas é mais uma vez aquela reflexão das discussões, né? Daqui a gente traz as necessidades de aperfeiçoamento e esses questionamentos que vêm nos permitem pensar no futuro em mais modernizações, em mais aperfeiçoamentos que a regulamentação precisa para que a gente consiga sempre continuar evoluindo, né? Então, é sempre muito importante a gente estar junto nesses debates e de uma forma bastante descontraída, com a presença de muitos colegas de setor e também de alunos que sempre vêm aí com bastante motivação para que a gente consiga construir cada vez aí futuros mais robustos para o nosso setor de energia. Então, foi um prazer estar aqui com vocês, Fernando, Jerusa e professor Fernando, muito obrigada. Da minha parte aqui, só agradecer também e já me colocar à disposição, porque eu vi várias perguntas aqui, né, Jerusa? A gente precisaria de mais uma hora aqui, pelo menos, para responder tudo. Mas estamos à disposição, tá? A qualquer momento. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi uma honra participar aqui com vocês. Bem, infelizmente, né, finalmente chegamos ao final, e em nome da coordenação da FIA, né, do curso de pós-graduação em gestão de negócios de energia elétrica, eu gostaria de agradecer a presença dos panelistas, né, o Fernando Elias e a Francine Pinas, pelas excelentes apresentações, e a nossa moderadora, né, a professora Jerusa, e aos participantes. E eu gostaria de destacar, né, a excelência, né, das palestras, né, tanto da Francine quanto do Fernando, que eles deixaram de uma maneira assim bem clara como que o nosso setor de energia, especificamente o setor elétrico, né, como que ele está em ebulição, né, em transformação, né? E isso se deve justamente ao crescimento do mercado de energia livre, né, associado ao crescimento das energias renováveis, né? Então, compararmos hoje como que está o nosso mercado livre de energia e como ele era em 1995, como foi criado, é realmente uma diferença, né, enorme, né? E esse mercado em transformação, quer dizer, a tendência é que essa evolução, né, é que essa transformação ela continue, né, que agora nós temos aí a implantação do preço horário, né, fim dos subsídios, né, conforme colocado aqui na nossa palestra, a questão da descarbonização, a entrada de novos players, principalmente as instituições financeiras. Então, certamente, esse novo ambiente ele faz com que haja necessidade de se surgir novos negócios, né, no sentido de gerar valor, né,
para atender às necessidades do cliente e, consequentemente, gerar riqueza, né, para o país. E torna-se um ambiente propício, né, para que haja disrupção, né, tendo em vista aí o surgimento de novas tecnologias, né, como o hidrogênio verde, né, e eu vejo, então, que é um campo propício para a inovação, não só dos que já estão no mercado, mas também com novos empreendedores, né, querendo desenvolver startups, né, no setor de energia. Né? E, de acordo com as colocações dos nossos panelistas, eu entendo que deveremos ter agradáveis surpresas ao longo aí de 2021, com esse mercado cada vez mais e mais nos trazendo novas novidades e novos modelos de negócio. Eu, então, registro aqui o meu sincero agradecimento à Francine e ao Fernando pelas excelentes palestras, pelas colocações de maneira clara, e também agradeço aqui a professora Jerusa, né, como moderadora, na condução aqui do nosso painel. Lembro aos participantes que o nosso curso de pós-graduação em Gestão de Negócios de Energia, a nova turma, então, prevista para começar agora em março, e, em função da pandemia, o curso terá que ser ministrado na forma online, né? Nesse formato aqui que foi conduzido esse webinar. Bem, então, o meu muito obrigado a todos e uma boa noite.